Vamos ouvir a palavra do Senhor. O pastor Tiago hoje está incumbido de trazer a mensagem nesta noite. Quero convidá-lo que esteja abrindo sua Bíblia em 1 João, capítulo 1. Primeira João, capítulo 1, verso 9. Texto bem conhecido de todos. Mantenha sua Bíblia aberta que hoje nós vamos passar por vários textos. 1 João 1, verso 9. E diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ainda quero convidar que você abra em Lucas 17. Lucas 17. Verso 3 também. Lucas 17, 3. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Continuando, se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoa-lhe. Vamos nos colocar na presença de Deus, pedir que Ele esteja falando conosco. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra lida. Senhor, obrigado pela Tua presença neste culto, Deus, e a Tua presença em nossas vidas. Bondoso Pai, pedimos que o Senhor esteja ministrando a Tua palavra ao nosso coração, Pai. Que o Senhor esteja trazendo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. A porção que o Senhor separou para cada um de nós. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa estar esclarecendo aquilo que o Senhor quer que nós entendamos, Deus. Eu te peço de maneira especial que, Senhor, eu não venha falar nada do meu coração aqui nessa noite. Mas que eu possa ser, ó Deus, um instrumento nas Tuas mãos. Usado para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. Que o Senhor só passe através de mim como rio, Senhor, rio de água viva. Porque nós entendemos que quem fala conosco é o Senhor e não o homem. Eu te peço, Senhor, tira qualquer impedimento na minha vida, Senhor. Perdoe os meus pecados, Deus. Para que eu esteja puro e limpo neste momento, Deus. Para que o Senhor possa falar. Essa é a minha oração no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. Então, quando nós lemos esses dois textos, eu acho que já fica claro o tema desta noite. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Se seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Nessas andanças que nós temos tido com geração fiel pelas igrejas do Rio Grande do Sul e afora, eu tenho conhecido a história de muitas igrejas, de muitas congregações, muitas comunidades, que passam por dificuldades, como toda igreja passa por dificuldade. Mas algo que eu tenho percebido em muitas dessas igrejas é o que tem acontecido e que tem prejudicado o crescimento do reino de Deus em muitos locais. É a falta de perdão. É a falta de perdão. Quando nós olhamos para o mundo como ele está hoje, nós vemos que o mundo ele está cheio de sentimentos ruins. Nós vemos que no mundo só tem desamor, que o mundo é orgulhoso e que o mundo prega muitas coisas contrárias àquilo que nós aprendemos na igreja. Aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus.
quando eu falo igreja, não estou falando o templo em si, mas o corpo de Cristo, a palavra de Deus. Nós vemos que o mundo prega coisas que são completamente contrárias àquilo que Deus fala conosco. Volta e meia, quando nós estamos aqui no culto de quarta-feira, nós refletimos um pouco sobre isso. Aqueles que frequentam o culto de quarta-feira sabem do que eu estou falando. De como nós vemos inúmeras igrejas que têm deturpado a palavra de Deus. Mas que principalmente o mundo tem deturpado a palavra de Deus. Essa semana tivemos na Rede Globo um programa onde houve uma discussão sobre religiões. E quem acompanhou viu o que aconteceu ali, que foi uma intensa perseguição sobre a igreja evangélica. Haviam 4 representantes de religiões distintas, mas a religião que foi massacrada, assim, por assim dizer, porque na verdade não foi humilhada, muito pelo contrário, eu creio que saiu muito bem, os evangélicos ali foram muito bem representados, mas havia uma tentativa de que os evangélicos fossem humilhados, de que os evangélicos fossem escorraçados, vamos dizer assim. Porque até mesmo as ditas religiões cristãs falavam algo contra os evangélicos. Mas elas somente apunhalavam, vamos dizer assim, feriam os evangélicos. Entre as outras, não. E a verdade é isso que o mundo tem feito. Os evangélicos que têm buscado a Deus de coração. E evangélico, eu não estou falando simplesmente de pertencer a uma igreja, mas sim de viver o que a Bíblia fala, de viver o que está escrito aqui dentro. Estes têm começado a sofrer a perseguição. Algo que já havia sido descrito há muitos anos, nessa mesma palavra. No fim dos tempos, o amor de muitos se esfriará. Com isso virá a perseguição. E ela está aí, batendo na nossa porta. O que acontece é que muitas vezes esses sentimentos do mundo, essas coisas que estão lá fora, elas começam a entrar à igreja. Elas começam a permear o meio do povo de Deus. E como há muito já aconteceu, quando nós olhamos a história do povo de Israel, nós vemos quantas e quantas vezes o povo de Israel pecou contra o Senhor. Precisou se arrepender e rogar o perdão do Senhor. Porque os sentimentos contrários à Bíblia estavam presentes no meio do povo. Os sentimentos contrários ao que Deus ensinava estavam presentes no meio do povo. O desejo que eles tinham de adorar outros deuses estava constante em seu coração. E muitas vezes eles o fizeram. Levantaram estátuas, levantaram pessoas, coisas que eles adoravam mais do que a Deus. E muitas vezes eles tiveram que chegar diante de Deus e rogar o perdão do Senhor, porque sabiam que estavam errados. E dentro de muitas igrejas, eu tenho visto, pelo testemunho dos irmãos, em conversas que nós temos pelas casas que passamos, pelas igrejas, que o orgulho ferido, a desunião, a falta de amor e a falta de comunhão está bem presente nas nossas igrejas. Muitas vezes é mais fácil ignorar um irmão. Muitas vezes é mais fácil passar por cima de um irmão do que se arrepender e dizer: desculpa, eu errei, me perdoa. Muitas vezes é mais fácil manter o nosso orgulho do que liberar perdão sobre uma pessoa. Mas aí nós vamos para Efésios 4:32. E nós vemos Paulo deixando uma instrução à igreja dos Efésios e ao povo cristão. Efésios 4:32, que diz: sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício e aroma agradável a Deus.
Esse é o modelo de Deus para nós. Sermos seus imitadores. Este é o modelo que o Senhor deixou para nós. E Ele não só falou, mas Ele viveu, Ele demonstrou e disse, sejam meus imitadores. Assim como Paulo também disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo dizia, sejam imitadores de Cristo. Mas quando nós começamos a analisar inúmeras passagens que a Bíblia nos deixa sobre perdão, nós vemos que o perdão ele também está condicionado a algumas coisas. Em Mateus 18, nós não vamos ler o texto, Mateus 18, 23 a 35, nós vemos uma ilustração, uma parábola, onde um homem tinha uma dívida com seu senhor, e o seu senhor então perdoa essa dívida, e esse homem fica muito feliz, alegre, segue seu caminho, e de repente encontra alguém que também lhe devia algo, um credor. E este então roga o seu perdão, mas ele diz, não, você tem que pagar o que está me devendo. E leva este homem à justiça. Só que aquele primeiro a quem ele devia fica sabendo disso. E ele então questiona, mas espera aí. Eu perdoei a tua dívida e tu não pode fazer o mesmo? E aí então o Senhor coloca, como você quer ser perdoado se você não tem a capacidade de perdoar? Como você quer ser perdoado se você não tem a capacidade de perdoar? Quem precisa do perdão também deve aprender a perdoar. E a oração modelo está com isso, lá em Mateus 6,12 diz, perdoai-lhes assim como o Senhor... me perdi. Mateus 6,12, vamos dar uma olhadinha lá que eu me perdi no texto. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Olha o que Jesus está colocando aqui na oração modelo que Ele deixou para nós. Você pede o perdão do Senhor, mas você também deve perdoar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel para nos perdoar, mas nós também devemos aprender a perdoar. Essa é a condição que Deus deixa para nós, para que saibamos perdoar, para sermos perdoados. Porque o perdão, ele também gera humildade. Porque quando nós perdoamos, nós quebramos o nosso orgulho. Muitas vezes nós somos orgulhosos demais para liberar perdão. E somos orgulhosos demais para pedir perdão. Mas o perdão ele nos transforma em humildes. E hoje, na ceia do Senhor, nós lemos um texto sobre isso. Em Filipenses. Sobre a humildade do servo do Senhor. Sobre a humildade que devemos ter no nosso coração quando seguimos a Cristo. Quebrar o orgulho. Quantas vezes nós temos no nosso coração barreiras que nos impedem de nos humilharmos e dizer, olha, meu irmão me perdoa, eu errei. Meu irmão me perdoa porque eu falhei contigo. Eu percebo que eu errei, que eu fiz algo que te machucou, mas me perdoa. Eu erro, me perdoa. Só que às vezes o nosso orgulho é tão profundo, tão forte, que ele diz, não, tu não vai se humilhar. Tu não pode se humilhar. Não, mas tu nem errou. Por que tu vai pedir perdão? E às vezes aquele a quem está sendo pedido perdão, mas ele errou comigo. Ele mesmo está confessando que errou. Bem feito que ele percebeu. Muitas vezes o orgulho nos traz esse tipo de sentimento. Só que quando nós quebramos o nosso orgulho e pedimos perdão e somos perdoados, nós aprendemos a ser humildes.
Como Cristo foi humilde. Humilde a ponto de se entregar por nós. E quando nós aprendemos a pedir perdão, e quando nós perdoamos, nós estamos começando a viver o que a palavra diz. E nós começamos a aprender a ter intimidade com Deus. Porque como dizemos, vamos dizer que temos intimidade com o Senhor se nós não seguimos o que a Bíblia nos diz? Como podemos dizer que somos íntimos de Deus? Quando nós não conseguimos perdoar? Quando nós não conseguimos pedir perdão? E às vezes o desamor, o perdão, ele está tão presente no nosso meio, que ele vai se disseminando como um veneno e nós não percebemos. E dali a pouco a igreja está dividida. Os irmãos estão divididos. Às vezes por uma circunstância tão pequena, que poderia ser resolvida num simples, me perdoe. Eu errei, eu falhei. Mas é mais fácil nós irmos aumentando o nosso orgulho, e ficando procurando outras situações. Olha, ele errou novamente ali. Olha, mas o ciclano fez outra coisa. Como é que ele pede perdão e agora está fazendo de novo? E o texto diz assim, 7 vezes a pessoa errar, no dia e 7 vezes te pedir perdão, perdoa. É a instrução do Senhor. Essa semana foi publicado um vídeo de um cantor famoso, onde ele diz, o meu filho é o seguinte, cantor cristão, evangélico, porque para o meu filho eu disse o seguinte, se tu está lá na escola, e um coleguinha querer te bater, tu chega para ele e diz, varão, ele falando assim, varão, eu não vou apanhar não, tu vai tomar porrada. Um evangélico, muito conhecido, falando isso para o filho dele. Quando eu olho para a palavra de Deus, aquilo que está escrito aqui na minha Bíblia, diz o seguinte, olha, se alguém bater na tua face, vira o rosto e deixa bater do outro lado. Esse é o padrão de Deus. Eu não vejo Deus dizendo assim, se alguém bater, revida. Eu não vejo alguém dizendo, vai lá e dá uma surra na pessoa. E ele ainda diz assim, porque se meu filho chegar em casa e dizer, apanhei do coleguinha, ele vai tomar outra surra em casa. Está registrado em vídeo, não estou falando nenhuma besteira aqui. Se isso está sendo ensinado por líderes cristãos, que é totalmente antibíblico, que caminho está tomando as nossas igrejas? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos um padrão que não é fácil de ser seguido. Não é fácil de ser seguido. Mas ele é o melhor para cada um de nós. Essa mesma palavra diz, olha, quem quiser me seguir, dia após dia, tome a sua cruz e me segue. Ainda existe uma cruz que nós devemos carregar. Muitas denominações estão pregando por aí afora coisas semelhantes a esta. Semelhantes a esta. Que o cristão deve sempre revidar. Que o cristão deve sempre dar a resposta à altura. Que o cristão não é trouxa. Eu lembro que uma vez eu vi uma frase, eu sou cristão, mas trouxa não. A Bíblia nos ensina a sermos humildes. A Bíblia nos ensina um padrão que é muito mais alto que o padrão do mundo. A Bíblia nos ensina que amar é também perdoar. Esse é o padrão de Deus. Olha, se alguém te ofendeu, você tem que perdoar essa pessoa. Se alguém fez mal contra ti, você tem que perdoar esta pessoa. Porque quando nós perdoamos, a Bíblia diz que nós somos curados. Quando nós pedimos perdão, nós somos curados. Porque quando nós não confessamos o nosso pecado, nós estamos aprisionados. Davi diz, enquanto eu carreguei o meu pecado, até os meus ossos se secaram. E é assim que acontece mesmo.
até os meus ossos se secaram. Aquilo vai se tornando tão pesado que você não consegue mais ter alegria na salvação de Jesus. Você não consegue ter mais alegria com as demais coisas que o Senhor nos acrescenta, com a nossa família, com nossos queridos, com a nossa igreja. Porque aquilo vai pesando tanto no nosso coração, porque nós não conseguimos confessar ao Senhor. Mas Ele disse: confessares os teus pecados, eu sou fiel e justo para te perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Porque eu sou Deus. Eu sei o que é perdoar. Porque quando nós olhamos lá em Lucas 23, no verso 4, nós vemos o Senhor dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sabe o que é isso? Isso é o padrão de Jesus sobre a nossa vida. Se Jesus foi capaz de perdoar aqueles que estavam o crucificando, aqueles que estavam levando à morte, aqueles que o estavam humilhando, se Ele pôde perdoar, quem somos nós para às vezes não perdoarmos uma ofensa? Para não perdoarmos o nosso irmão e querer revidar? A Bíblia diz que se Jesus quisesse, Ele poderia ter clamado aos anjos e Ele teria tirado Jesus da cruz. E teria acabado com tudo ali na hora, mas não. O plano era muito maior do que isso. E Jesus sabia o valor do ensinamento que Ele estava deixando naquele momento para cada um de nós. Ele estava ensinando o poder do perdão. O perdão que é libertador. O perdão que gera restauração. Porque quando nós perdoamos, nós somos também perdoados por Deus. Quando nós nos humilhamos, estamos pedindo perdão a alguém ou a Deus, nós estamos tendo intimidade com o Senhor. Criando intimidade com Deus. E às vezes é tão difícil falar de perdão. Às vezes é tão complicado falar sobre perdão. Porque chegar ao ponto de perdoar alguém não é fácil. É um caminho que nós devemos trilhar, mas não é fácil. Tão quanto se arrepender e chegar a dizer: me perdoa. E nós vemos inúmeras famílias que são destruídas pela falta de perdão. Nós vemos inúmeras pessoas que entram em depressão profunda por falta de perdoar alguém, ou até mesmo de reconhecer, dizer que estava errado e pedir perdão. E com certeza está presente na vida de todos nós aqui. Porque a Bíblia fala que nós constantemente pecamos e necessitamos da misericórdia e da graça de Deus. E diariamente nós temos que chegar diante de Deus e dizer: Senhor, me perdoa, porque eu sou um pecador. E eu necessito da Tua glória. O perdão, ele é restaurador. O perdão é libertador. O perdão é transformador. Tem um vídeo que nós assistimos num congresso de pastores, muito interessante. Eu vou pedir para o irmão André esteja preparando para passar esse vídeo. E eu trouxe para compartilhar com os irmãos esse vídeo. Praticamente não há palavras nesse vídeo. A única palavra que eu vi neste vídeo foi arrependa-se. E ele falou profundamente no meu coração naquele dia que eu assisti esse vídeo. Eu creio que ele também vai falar profundamente na tua vida. Da força que há no perdão. Do poder que há de libertação quando nós perdoamos e quando nós pedimos perdão.
This is a moment that take you to silence. Eu já assisti esse vídeo umas 5 vezes, mas toda hora que chega nesse final, meu coração dispara. Poder do perdão. Poder do amor. O mundo prega muitas coisas contrárias a isto. O mundo prega para situações como essas, não existe misericórdia, não existe perdão. Mas o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus que perdoa. É um Deus que se entregou por mim e por você.
É um Deus que se derramou. É Deus que te diz, olha, quando você perdoa, você se torna humilde. Você se torna igual a mim. Talvez na sua vida tem alguém que você machucou. Talvez tenha alguém que você tenha ofendido. Alguém que você tenha feito algo que não tenha sido muito bom. E que necessita de arrependimento e um pedido de perdão. Talvez tenha alguém na sua vida que tenha te machucado. Alguém que te fez algum mal, que te feriu. Alguém que de alguma maneira te prejudicou, que marcou a tua vida e teu coração. E essa pessoa também necessita do teu perdão. E mesmo que ela não se arrependa, mesmo que ela não tenha tido coragem de chegar até você e ter dito, me perdoe, ela necessita do teu perdão. E você pode fazer essa escolha neste momento e todo dia. Porque o nosso Deus é um Deus de amor. É um Deus que perdoa. É um Deus que se derramou por cada um de nós. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Porque o Senhor se entregou por cada um de nós. Enfrentou a morte de cruz. Para que nós tivéssemos vida em Ti, ó Senhor. Para que nós tivéssemos o perdão dos pecados. O Senhor se derramou por cada um de nós. Senhor, muitas vezes é tão difícil, Senhor, nós chegarmos em alguém e confessarmos que erramos. Senhor, às vezes é tão difícil nós quebrarmos o nosso orgulho, Senhor. E também liberar o perdão sobre o outro. Mas o Senhor nos ensinou isso quando estava crucificado. Nós queremos aprender contigo, ó Deus. E como Paulo disse, nós queremos ser parecidos contigo, ó Pai. Que nós possamos aprender, Senhor, a cada dia matar o nosso eu, Deus. Quebrar o nosso orgulho, Senhor. Sermos humildes. Reconhecermos que erramos. Que não somos donos de toda a verdade. Que somos seres humanos e falhos, Pai. E que necessitamos de Ti. Pai, que nós possamos aprender a perdoar e também ser perdoado, Pai. Que tenhamos um coração humilde, Deus. Cheio do Espírito Santo de Deus. Pai, como igreja, que também possamos aprender, Senhor, a andar em comunhão no corpo de Cristo. Reconhecer que nós erramos, mas que somos um em Ti, ó Deus. Pai, não permita que a falta de perdão venha quebrar a unidade da igreja, Senhor. Mas que possamos ser mansos, humildes, como o Senhor foi. Porque nós entendemos que o Senhor pagou um alto preço por cada um de nós. O Senhor se derramou por cada um de nós, para que nós fôssemos um em Ti, ó Cristo. Senhor, perdoa o nosso pecado, Deus. Perdoe, Senhor, porque nós erramos e falhamos contigo, Deus. Perdoe porque somos seres pecadores, gerados no pecado. E necessitamos da Tua graça, da Tua glória, do Teu perdão a cada dia. Nos ensine a andar contigo, Deus, todos os dias de nossa vida. Essa é a nossa oração, Pai, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. Você pode se colocar de pé e cantar essa música? Um alto preço que Ele pagou por você. Um alto preço que Ele pagou por cada um de nós, para que nós fôssemos um em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Cristo, para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós. Dizia: redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Pastor? Os irmãos podem sentar, estamos chegando ao final do nosso culto. Louvamos a Deus por essa palavra, trazida ao nosso coração, na instrumentalidade do pastor Tiago, que nos alerta bastante com relação a perdoar e sermos perdoados. Na Igreja de Cristo, o fundamento básico que Cristo nos ensinou foi isso, né? Não há amor se não houver perdão. Ele nos amou e Ele nos perdoou e Ele veio até nós para nos redimir dos nossos pecados. Normalmente, quando se vê uma pessoa no fundo do poço, como vimos ali aquele senhor que estava encenando ali, ou é porque ela não perdoa-se a si mesmo, perdoou ou não perdoa-se a si mesmo, ou porque não perdoa as pessoas que a feriram. Normalmente, alguém toma uma atitude de ir para o fundo do poço, porque não perdoa-se a si mesmo pelos seus feitos, ou porque também não perdoa aquilo que o outro lhe fez. A falta de perdão, irmãos, é a chave para o fracasso total. Quem não sabe perdoar não conhece a Deus, diz a palavra. Quem conhece a Deus, perdoa. Que Deus nos abençoe, que essa palavra possa ficar guardada no nosso coração. Tem algum irmão que fez aniversário essa semana? Deixa eu orar. Tem? Irmã André, puxa vida. Segunda-feira, que é aniversário lá. Põe aqui, irmã André. Pode vir com o esposo, junto. Junto aí. Pode vir acompanhar a esposa se quiser. Não é não.
Vamos estar aí orando pela irmã Andréa, irmão André. Ah, mais alguém? Eu falei para ele vir que ela estava meio assim, sem graça, né? Então a gente junta os dois aí. Então vamos ficar em pé, vamos cantar, vamos orar primeiro, depois vamos cantar o parabéns para a irmã Andréa, né? Senhor Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um ano de vida que o Senhor concede à irmã Andréa e que ela possa a cada dia mais agradecer ao Senhor, entender que todos os dias são dádivas do Senhor. Que ela possa, Senhor Deus, entender que o Senhor quer que nós tenhamos longevidade, mas também o Senhor diz que nós devemos buscar longevidade na prática do bem. O Senhor se agrada de nós e tem prazer em prolongar os nossos dias na face da terra, como nós ouvimos no início do culto sobre a vida do irmão Vili. Ó Pai, que possamos também, Senhor, ter esse entendimento, que o Senhor é bom, e que o Senhor, ó Deus, quer sempre vida longa para nós, mas nós temos que fazer a nossa parte. O Senhor já disse isso aos filhos, que deveriam obedecer os pais, porque é o único mandamento com promessa de longevidade. Ó Pai Santo, queremos agradecer pela vida do irmão André também, pela sua família e por todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos lá? Parabéns a você. Aí eu reforço o aviso, né? Lembrando aos irmãos, no sábado, mutirão, quem puder ir, se passa, fala aí com o irmão pastor Joselito, ou com outro irmão, e se algum irmão sabe fazer esse serviço na sala das crianças, vamos fazer essa semana, pode contar comigo, se não, nós vamos ter que chamar alguém para fazer. Então não esqueçam disso, tá bom? Tenham todos uma boa semana e até quarta-feira, até o próximo domingo. E abraço aqui a Andréa, um abraço bem forte, que Deus abençoe a todos os irmãos.